Fala, Santistaiada! Eu sou o Cristiano Dias e esse é o canal do Santriste, um canal criado para debater notícias do Santos, escalação, jogos, resultados, e como o nome já diz, foi um canal criado aí em observação ao momento que o Santos vive nos últimos anos, né? É uma expressão comum entre a nação santista dizer que a gente ou é feliz ou torce para o Santos. Os dois não dá. E hoje eu estou aqui para comentar um pouco sobre esse jogo de ontem, né, a estreia do Brasileirão. Mas antes eu queria pontuar algumas coisas, né? Esse canal foi criado aí em forma de desabafo, em forma de tentar encontrar pessoas que pensem como eu, ou então, de repente, gerar um debate sadio, né, sobre as opções e soluções possíveis para o nosso Santos. Eu não estou em busca de engajamento, de like, não vivo disso, tá? Mas é uma forma que eu encontrei de repente, colocar para fora o que a gente vem sentindo, né? Eu acho que não é uma opção ficar discutindo em rede social, como o X, por exemplo, né, o Twitter. Vejo muita opinião lá que eu sou contra, né? Mas deixo passar. Assim como vejo muita coisa que eu concordo também, e, enfim. Eu acho que a realidade que a gente vive no momento é uma realidade onde a gente tem que evitar o confronto o máximo possível, né? Os santistas e as santistas precisam se unir, porque o futuro é tenebroso. Infelizmente é tenebroso. Eu vou fazer uma consideração aqui. Eu gostaria de falar, né, sobre o jogo de ontem, mas antes eu vou falar sobre o que eu acho, ou o que é óbvio, né, que tudo que vem acontecendo hoje, ele vem lá de cima. Então a gente tem no poder hoje um presidente que não deveria estar lá, né? O Marcelo Teixeira, em todos os seus mandatos, todos os anos que ele esteve à frente do Santos, ele entregou muito pouco. Ele estava pensando aqui, o Santos, quando se sagrou campeão em 2002, né? Eu acho que 80% aí a gente tem que colocar na conta do Leão. Emerson Leão fez um grande trabalho. Um ano antes, o Marcelo Teixeira ele tinha endividado um pouco mais o clube, trazendo Edmundo, Rincon, Carlos Germano. Para os mais jovens, né? Não sei se lembram de 2001, tivemos uma eliminação muito dolorida contra o Corinthians, com esse time aí de medalhões. E aí em 2002, a grana estava curtíssima, não tinha como ele contratar, e aí foi obrigado a subir a base, né? Há quem diga que o Leão pedia reforços, mas quando começou a treinar Robinho, Diego e companhia, ele falou que ia seguir com esse time. Bom, Robinho e Diego, eles eram craques da bola, né? Isso foi visto depois, por onde eles jogaram. Mas eu queria ressaltar que aquele time, ele não era formado só por craques, né? Então a gente não pode esquecer do trabalho realizado pelo treinador naquela época. A gente tinha na zaga o Alex, que para mim era um cracaço de bola, mas tínhamos o André Luiz, que era um zagueiro questionado. E os dois juntos conseguiram aí fazer um grande trabalho. Mais pra frente a gente tinha um primeiro volante chamado Paulo Almeida, que nunca foi craque, mas com aquele time ele conseguiu jogar bola. Então o que a gente pode falar? Olha, mas jogar naquele time era fácil. Pode ser. Mas o Paulo Almeida ele fez um grande campeonato, uma grande temporada pelo Santos. E quem o escalou e o posicionou foi o Emerson Leão. Por que eu estou dizendo isso? Porque me espanta ver torcedores defendendo o trabalho do Juan Pablo Vojvoda, não é? Achei até que o Santos ontem se impôs no jogo, marcou pressão, mas quem escala é o Vojvoda. Então assim, vamos fazer um parênteses. Temos lá no nosso elenco Alexis Duarte, que custou 4 milhões de dólares e é um bagre. É um bagre comprovado, não é verdade? Todo mundo viu. Temos também o Adonis Frias, temos o Zé Ivaldo. Então, claro, temos que cobrar o Alexandre Matos, entender qual que é a justificativa para você trazer um jogador desse.
Eu vi ontem no Twitter que o Lautaro Dias, ele tem 28 anos e 30 e poucos gols. Não numa temporada, mas na sua carreira inteira. Assim como o Brahim Bilal, não é? Então, assim, a gente precisa de uma auditoria no Santos, ou ao menos que o Marcelo Teixeira crie vergonha na sua cara e demita hoje o Alexandre Matos pelo trabalho pífio que ele está fazendo. Dito isso, a gente volta aí ao treinador, que me parece taticamente saber o que está fazendo, mas na hora de distribuir os coletes ele tem uma grande dificuldade, né? Ele escala errado e o pior, ele não consegue fazer a leitura necessária para corrigir. Então, falando do jogo, o Alexis Duarte já tinha mostrado que não tinha muita condição. Mas enfim, ele escalou, o cara começou o jogo, tomou um amarelo aí com 10 minutos de jogo e falhou bizonhamente no primeiro gol do Chapecoense, enquanto o Santos era melhor. Aquela tentativa de tirar a bola, enfim, esticando um pouquinho a perna e retirando, algo assim, isso é bizonho. Isso é digno de uma pelada aí, de um rachão entre amigos, veteranos, né? Casados contra solteiros. Isso não pode acontecer. E o treinador ali naquele momento, aproveitando que ele estava amarelado, já devia ter o tirado. Não tirou, não quis queimar o cara. Foi pro intervalo, tira o cara. Ele tirou o Cabaleiro que não devia nem ter entrado. Gente, aquele Cabaleiro, ele é tenebroso. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Então a gente tem que separar as coisas. A gente tem. Na verdade, no Santos está tudo errado. A verdade é essa. A gente tem uma gestão ruim, que não deveria estar lá, e a gente tem um departamento de futebol tenebroso, que a gente não sabe a verdadeira razão para que essas contratações tenham sido feitas, mas a gente tem o distribuidor de colete lá, o técnico que está trabalhando, que está treinando, que tem condição melhor do que nós que estamos de fora de avaliar o elenco. Então veja, o momento do Santos hoje é o seguinte, não eu até comentei ontem no Twitter, ele tem que escalar o que tem de melhor ou de menos pior. Vamos escalar o que temos de menos pior? A verdade é que o Voivoda, ele tinha que ir lá no caderninho dele e anotar os nomes dos jogadores, não que vão jogar, mas os que não podem mais jogar. E aí ele vê o que sobra. Não é verdade? Então quem que não pode mais jogar? Ah, é o Alexis Duarte, não pode mais jogar. Quem que não pode mais jogar? O Cabaleiro. O Cabaleiro não pode mais jogar. Ah, quem que não pode mais jogar? Mike. Gente, o Mike, esses jogos que o Mike tem feito no Santos são terríveis. É de uma má vontade, eu acho que não é nem problema tão técnico, né? Porque ele é um cara habilidoso. Talvez esteja fora de ritmo, mas para mim beira a má vontade. Contra o Guarani, o Santos estava vencendo de 1-0, vocês se lembram? E o Mike colocou uma bola para escanteio, uma bola que dava de repente para ele dominar, ou talvez fazer aqui a proteção e a bola sair. Era no 5º minuto de acréscimo, ou seja, 95 minutos de jogo. E ele coloca a bola para fora e o Santos toma o gol. Lógico, poderia ter tirado a bola, né? Alguém lá poderia ter tirado a bola, mas a gente sabe que bola na área do Santos é um Deus nos acuda. Não é verdade? O Guarani teve um escanteio, fez um gol. O Santos teve 15 escanteios, nenhum gol. Né? Então, continuando a lista, Alexis Duarte, Cabaleiro, Mike não pode mais jogar, Escobar não pode mais jogar, e por aí vai. Não é verdade? Talvez o Rincon não pode mais jogar. Quando você tiver essa lista dos caras que não podem mais jogar, você vai correr atrás da reposição. Ah, não tem dinheiro, não vai trazer? Porque se for para trazer contratação que não vai agregar nada, eu prefiro que desça lá na base e traga o jogador. A gente tem jogador de base hoje, na minha humilde opinião, que consegue apresentar um futebol melhor do que esse Alexis Duarte. Então vai lá, busca lá na copinha, não é verdade? Ah, o Cabaleiro, poxa, coloca o Matheus Xavier, monta um time diferente. Ontem a gente conseguiu ver que o Miguelito conseguiu impor mais intensidade no jogo. Gente, não é questão de a gente falar, ah, a base tá ruim. Não é possível que na base você não tenha um zagueiro melhor que o Alexis Duarte. Não é possível que na base você não tenha um ponta melhor que o Cabaleiro. Entende? Então, quando eu faço a minha crítica ao Juan Pablo Voivoda, eu entendo que ele está trabalhando com um elenco de bagres, né? Mas ele não precisa escalar esses bagres
de repente para provar que o time é ruim, olha, o meu material é humano ruim, não, ele tem que trazer resultado. Ontem nós jogamos contra o Chapecoense. Um treinador que não consegue vencer a Chapecoense, ele não pode falar, a gente não pode falar que ele faz um bom trabalho. Ah, mas foi o Alexis Duarte que entregou 3 gols. Quem escalou ele? Ah, escalou, sei lá. Ah, não tinha outro. Galera, depois daquela presepada do primeiro gol, tem que tirar o cara. O Alexis jogou os 90 minutos. Isso é um caso, eu nem sei como é que foi o vestiário lá do Santos, porque no Santos lá o pessoal perde e não liga mais, né? Enfim, o pessoal parece que vai lá bater cartão e vai embora. Ontem, para mim, era caso do elenco dentro do vestiário cobrar esse Alexis Duarte aí. Ele é ruim? É ruim, mas também tava numa preguiça, né? Uma má vontade. Só que no Santos, o momento que a gente vive é o seguinte: os jogadores não se cobram, a torcida anestesiada mais uma vez não cobra, né? A torcida organizada que tem mais força, lógico. Isso é uma coisa para todos os torcedores. Mas o torcedor comum, ele não tem força. Quem tem força é a torcida organizada, né? E o Santos tem grandes torcidas organizadas. Poxa, vamos lá. Vamos pro CT, vamos cobrar. Vamos pedir a cabeça do Alexandre Matos. O trabalho que ele faz é pífio. Vamos pedir a justificativa. Por que você trouxe esses caras? Entende? É só no Santos que um profissional ele não trabalha com entrega de resultado. Ele vai ficando lá, ele vai ganhando. Eu não sei quanto ganha o Alexandre Matos, mas não deve ser pouco. E qual que é o resultado? Não tem nenhum tipo de indicador, né? Não tem alguém acima dele que vai lá e... Vamos fazer uma reunião aí, Alexandre Matos. Olha, você está aqui há tantos meses, né? A gente contratou tais jogadores que você listou aqui pra gente e o time não está indo. E aí, o que você me diz? Entende? No Santos, hoje, lá é festa, né? O jogador chega com um contrato de 3, 4 anos já em fim de carreira, tá? Então vejam, acho, né? Finalizando a minha questão do treinador, acho que o Vojvoda conseguiu impor um padrão tático. O Santos ontem marcou pressão, mas ele erra muito na escalação, na substituição. Ele precisa encontrar um time. E para ele encontrar um time, ele precisa identificar os jogadores que não podem mais entrar em campo. Pega essa lista, manda para a diretoria e fala: ó, com esses jogadores eu não trabalho mais. Ah, mas vai desvalorizar. Infelizmente, dane-se. Entendeu? Põe para treinar separado e a diretoria vai dar um jeito de emprestar. O Santos precisa acordar, gente. A gente já sabe que vai ser um ano muito difícil, mas o Santos precisa acordar. O senhor Marcelo Teixeira precisa acordar. Alexandre Matos precisa acordar. O Vojvoda precisa acordar, até porque é o dele que está na reta. Não adianta só reclamar dos reforços. Se o resultado não vier, é a cabeça dele que vai rolar. Tô pedindo a cabeça dele? Não. Tô pedindo para que ele acorde e entenda o momento crítico que o Santos vive. E a torcida precisa acordar. Precisa cobrar. Ai, quase me esqueci. Cadê o Conselho Deliberativo? O Conselho Deliberativo não cobra a gestão? Não sei se todos sabem, eu estive conselheiro, né, na gestão do Andrés Rueda, entrei numa das últimas posições. Como é que funciona no Santos, né, para quem não sabe? Quando vai ter eleição, a chapa precisa de assinaturas para compor, né, tem um número mínimo de assinaturas para escrever a chapa. E eu, assim como muitos, né, acreditei no Andrés Rueda. Ele pregava um saneamento de dívidas, um trabalho administrativo, uma corte de gastos, profissionalização de alguns departamentos, e eu entrei. E a chapa, eu lembro até hoje, ela tinha 200 nomes que eram necessários para compor a chapa, e eu entrei na posição 199, ou seja, eu não almejava ser conselheiro. Não tinha interesse, às vezes não tinha tempo, né, porque você precisa se dedicar. Mas ele elegeu 100% da chapa e eu entrei. E aí, quando eu entrei, e eu não queria entrar, falei isso, quando participei de alguns programas, participei do Aldo Neto, participei do Varanda com o saudoso Marcão, grande santista. Eu falei que eu não queria entrar, mas já que eu entrei, eu vou me dedicar, né?
Então, assim, junto comigo entraram muitos novatos. E foram esses novatos, né, que não tinham interesse em ter ser conselheiro de carreira, que movimentaram o Conselho Deliberativo, que cobraram a gestão, às vezes nem sempre da forma correta, mas eram torcedores ali que pediam explicações à gestão. Não é? A gente pediu reunião, nos 3 anos nós pedimos reunião, porque o futebol estava muito ruim. Pedimos reunião com o Andrés Rueda e todo o conselho para cobrar. Houve aí mudanças na diretoria do departamento de futebol por conta das nossas cobranças. Eu, em plenário, né, do Conselho Deliberativo no último ano, alertei o presidente Andrés Rueda que manter o Odair Helma era um grande erro, após a eliminação precoce mais uma vez do Paulista, que o Santos perderia tempo, não adiantaria mantê-lo para que a 10 rodadas do Brasileirão ele visse e tivesse a convicção de que o Odair Helma não era bom e perdesse tempo, né? Porque o Santos teria ali 40 dias para treinar entre o final do Paulista e o início do Brasileirão, sabe? Enfim, nós tentamos um impeachment lá e que não teve apelo, baseado em gestão temerária, né? Porque era óbvio que o Santos, que se continuasse naquele caminho, ia cair. Mas a gente tentou. Aí eu pergunto a vocês, cadê o Conselho Deliberativo? Não é? Por que não cobram? Tem que cobrar. Se está cobrando, tem que divulgar. A gente precisa acordar. Gente, hoje é dia 29 de janeiro. Tivemos somente uma rodada do Brasileirão. E o Santos já corre risco de rebaixamento. A torcida precisa se unir. A torcida organizada precisa cobrar. E nós, torcedores comuns, temos que apoiar quem puder ir lá também, não é? Se a gente deixar o Santos na mão desses caras que estão aí, o Santos vai acabar. Ele já está acabando. Ele está acabando, por exemplo, com a minha saúde. Mais uma noite que eu dormi mal. É um jogo que parecia simples. Quando o Barreal fez o segundo gol, a gente comemorou, eu e meu moleque de 11 anos, o Nicolas, e de repente acontece aquele monte de coisa. O torcedor já não aguenta mais, sabe? Para nossa sanidade, às vezes a melhor coisa é abandonar, falar, não, eu quero saber mais disso não. Vou fazer igual alguns amigos aí que escolheram times na Europa e assiste Champions, torce para isso, torce para aquilo. É um futebol bacana, né? Mas o meu time é o Santos. Eu só tenho um time para torcer, que é o Santos. E é o Santos que eu tenho amor e que eu quero que renasça, né? Na verdade o Santos precisa renascer. Então, galera, vamos se unir. Voivoda, não estou pedindo a sua cabeça não, mas você precisa entender que não dá mais para escalar esses caras aí. Beleza? Tira esses caras, sobrou, sei lá, 12 jogadores, completa com a base. E vamos para cima. Sábado a gente tem um jogo aí extremamente importante contra o São Paulo e a gente precisa ganhar. A gente viu que dá para ganhar. Do meio para frente o Santos não tem um time tão ruim assim. Agora as atitudes precisam ser tomadas. Eu fico por aqui, galera. Desculpa se eu me estendi muito. Como eu disse, é um desabafo. Se você compartilha aí de alguns pensamentos, manda uma mensagem. Se você discorda de alguma coisa, pode mandar também. Vamos aí para um debate franco e respeitoso. E é isso. O canal do Santriste fica por aí. Vamos que vamos.